noite, mais uma vez, a todos e a todas. Obrigado pela presença. Hoje nós teremos o nosso 5º encontro transdisciplinar do grupo Movimentos Sociais, Interculturalidade, Perspectivas de Educação Contextualizada. A gente está no 5º encontro, né? Hoje nós teremos um tema bastante instigante e atual, né? Que é, como vocês já estão conseguindo ver aí na tela, o contexto brasileiro da pandemia da Covid-19 para os povos indígenas, seus desafios e suas perspectivas. E quem vai fazer a discussão, a exposição desse tema, o professor Babi Fonteles, que já está aí em tela também. E aí a gente conta com a atenção de vocês, né, e a gente no final sempre abre para questões, né, dos participantes, para que possam interagir com o expositor, trazendo suas questões, né, para o debate após a exposição. Então, vamos ouvir o professor Babi nesses primeiros minutos. Então, eu quero saudar, assim, mais uma vez, a cada um de vocês que está aqui nessa noite, compartilhando conosco, assim, desse momento. Inicialmente, assim, meus colegas de departamento e de área de movimentos sociais de educação, lá da FACEG, que é o professor Ronaldo, né, que falou há pouco, a professora Eliane Deis Furtado, a professora Rosileide Soares, também saudar cada uma das alunas e dos alunos que está aqui presente, pessoas que não são da Universidade Federal, vou citar em nome dela todos os demais, que é a amiga Naí Pires, que está lá na Itália, uma hora dessa, já tarde da noite, né, para nos assistir. Ela faz parte da rede Tucum, né, de uma ONG que tem um trabalho importante de apoio aos indígenas aqui no Brasil. Já falei da minha colega, a professora Luciane de Oliveira, em nome dela também saúdo outros professores que possam estar presentes aqui, que eu não estou conseguindo no momento identificar, e as demais pessoas, né, que estão aqui presentes, tá? Então, na verdade, eu vou fazer uma apresentação. Eu preparei, assim, uns slides, talvez, assim, um pouco longo. Eu não sei se terei tempo, nem a minha intenção de expor tudo, ou pelo menos de me deter sobre todas as lâminas do slide. Vejo que não há necessidade. E o importante é a gente poder conversar sobre essa temática, né? Compartilhar o que a gente está acompanhando, as nossas questões, as informações que a gente tem, tá? E esse encontro está sendo gravado, mais uma vez explicar isso, que é para poder disponibilizar, principalmente para os alunos da UFC, mas para qualquer um de vocês que desejarem, né, ter à disposição, né, e os que não puderem, nesse momento, estar presentes, poder ter acesso, de alguma maneira, a esse nosso diálogo, tá? Dito isso, eu já vou, assim, lembrar também aos alunos das nossas turmas, né, que, principalmente das minhas turmas de educação indígena e educação popular, que enviem seus nomes e número de matrículas para registro das presenças, né? Como a gente tem dito, esse registro é apenas para a gente ter uma noção de como é que está a participação nesses tempos de pandemia dos alunos da FACEG nas atividades que a gente tem desenvolvido. É isso. E aí eu vou... o Luiz Carlos está perguntando aqui qual é o privado para a presença do alunado da educação popular. Já aqui no chat alguém responde isso para você, Luiz. E eu vou iniciar aqui, então, a apresentação dos slides, tá? Vocês estão conseguindo ver essa tela? Sim. Sim, estamos. Pronto. Então, eu vou agora colocar no modo apresentação. Então, esse é mais um encontro, é o 5º encontro dessas atividades transdisciplinares das disciplinas dessa área, né, de movimento social de educação que nós estamos ofertando nesse atípico semestre. E hoje, como já foi dito pelo professor Ronaldo, a gente tem como um tema para a gente conversar o contexto brasileiro da pandemia de Covid-19 para os povos indígenas, seus desafios e suas perspectivas. E aí, assim, eu desenvolvo alguns projetos, como muitos de vocês sabem, na universidade, que tem a ver com essas temáticas que a gente também está trazendo hoje, né? E são programas de extensão e grupos que eu, junto com os alunos e algum outro colega da universidade, a gente desenvolve. E aí eu vou
começar já essa exposição para vocês, nesse primeiro momento aqui, dizendo para vocês que eu vou fazer, assim, não tem como não me alongar, eu não pretendo me alongar muito, mas fazer pelo menos brevemente uma rápida, né, história da saúde indígena no Brasil, para a gente entender o porquê das coisas também estarem assim hoje como estão, tá? E aí lembrar para vocês aqui que a saúde indígena tem sido tema de importantes levantamentos e estudos sistemáticos no campo das ciências sociais já há algum tempo, tá? E aí, entre os temas, né, tem sido feito estudos sobre epidemias, iniciativas de assistência sanitária, especificidades socioculturais, carências nutricionais, demografia e criação da política de saúde indígena brasileira. Apesar de serem estudos relativamente recentes, mas já tem muita coisa escrita sobre isso, tá? E uma coisa importante, né, para dizer é que desde os primeiros contatos com os não indígenas, ainda no século XVI e até os nossos dias, né, eles têm sido marcados por tensões no âmbito da saúde. A gente pode dizer que a história da colonização se pode contar a partir do que tem acontecido com a saúde dos povos indígenas, e que resultaram em epidemias que dizimaram milhões de indígenas e exterminaram dezenas de etnias. Mais recentemente, em 2009, nós tivemos a gripe H1N1, né, e atualmente a pandemia de Covid-19. E aí, uma citação, né, que diz que a doença mais devastadora na América, pós-desembarque dos europeus, foi a varíola, ou o mal das bexigas. Mas houve outras imolações mortíferas, tais como sarampo, tifo, peste bubônica, febre amarela, rubéola, catapora, malária, pneumonia e gripes. As epidemias tiveram efeitos muito diferentes em distintas partes das Américas e muitas vezes acometiam variadas comunidades nativas ou tradicionais em uma mesma ocasião. Não é o caso de uma epidemia que chega ao território de uma população imunologicamente virgem, mas de populações expostas a muitos patógenos diferentes e, às vezes, simultaneamente. Pessoas, eu vou pedir licença a vocês aqui para... Olha só, professora Raquel Coelho e Eliane Brasileiro. Então, boa noite aí a professora Raquel Coelho, Eliane Brasileiro. A professora Raquel Coelho é nossa colega, professora da UFC, lá da FADI. Seja muito bem-vinda, tá? Eu já comecei por aqui, Raquel, mas estou iniciando aqui a apresentação de uns slides. Viu, Eliane? Seja muito bem-vinda também, minha amiga comadre e artista, tá? E eu estava aqui falando que nessa exposição eu vou fazer um breve levantamento histórico da saúde indígena, né, no Brasil, e que vem desde aqueles primeiros contatos, os problemas surgem ali. Eu dizia que se pode contar a história da colonização do Brasil a partir da história da saúde indígena, do que aconteceu com os povos indígenas, das epidemias, né, que existem desde lá o século XVI até os nossos dias, né. A de hoje, desses tempos que a gente está vivendo, é só mais uma, tá? Claro que cada uma delas, como eu estava dizendo também, eu vou voltar para a apresentação, tem suas especificidades que a gente precisa considerar, tá? Então, essas especificidades são relativas ao território, né, ao tipo de população, né, e muitas vezes o que a gente tem são vários patógenos simultaneamente acometendo os povos indígenas, tá? Eu vou novamente aqui voltar para o modo apresentação e vou avançando aqui. Então, eu estava dizendo que cada uma dessas epidemias, né, elas têm suas especificidades de acordo com o povo, com a compreensão, com o enfrentamento das questões de saúde entre os povos indígenas. E aí, eu vou, a partir de agora, me servir de umas fotos que tem lá no site do Instituto Socioambiental, o ISA. Eles fazem lá um breve histórico, né? E lá, exatamente, tem algumas imagens que eu estou tirando de lá para cá, tá? Eu achei muito interessante. Depois vocês podem ver com mais detalhes, os que não conhecem ainda o site lá do ISA. Então, o que acontece com os povos indígenas, né? Essas epidemias da história indígena são chamadas de cataclismo biológico, né? Dado, assim, a gravidade e os efeitos nefastos disso sobre os povos indígenas. Esse quadro aqui ilustra bem, né, que tipo de relação se inicia com a colonização, né? Então,
segundo Valentim, ele diz que de todas as armas transportadas nas embarcações dos europeus, nenhuma foi tão eficaz e funesta quanto os microparasitas disseminados sobre os povos nativos, considerando importante chave tal tema para se compreender o curso do imperialismo no Novo Mundo, tá? É o que eu falava para vocês, que se pode contar a história da colonização a partir, né, da história da saúde dos povos indígenas. Esse quadro aqui é o quadro da primeira missa, e eu vou passar esses slides aqui um pouco rapidamente. Não sei se as pessoas que estão acompanhando pelo celular vão conseguir, assim, ver os detalhes, principalmente da letra, né? Eu procurei um tipo, assim, de cor e de caixa que pudesse ser lido, mas para computador. Para o celular, talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade, mas eu vou ler rapidamente, né? É um quadro em que retrata a primeira missa no Brasil, de 1554, e que também acontece assim a primeira grande epidemia, registrada, né, por um jesuíta chamado Monteiro. Ele diz assim, que com estes que fizemos cristãos, saltou a morte de maneira que nos matou 3 principais e muitos outros índios e índias, tá? Isso já no início mesmo desse contato com os colonizadores, tá? Em 1560, epidemias devastam o aldeamento de São Vicente, né? Entre 1560 e 1563, surtos de sarampo e varíola atingiram as populações indígenas em São Vicente. Segundo Monteiro, os jesuítas temiam pela sobrevivência dos aldeamentos, frequentemente assolados por surtos e contágios. Em 1563, o padre Baltazar Fernandes descreve com bastante espanto uma epidemia que atingiu os aldeamentos, tá? Em 1562, nós temos uma epidemia de varíola e sarampo nos primeiros aldeamentos na Bahia, tá? Os jesuítas registram isso, né? E, segundo Carneiro da Cunha, Manuela Carneiro da Cunha, as pessoas morriam sobretudo de fome e sede, já que acometidas pela doença, ao mesmo tempo não havia quem alimentasse os doentes. Em 1618, né, nessa tela aqui, pintada por Jean-Baptiste Debré, que tem o nome de índios soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos, né? A gente tem aqui um registro, né, de uma epidemia que atinge aldeamentos na região de Guairá. Esses aldeamentos já sofriam com os ataques dos bandeirantes paulistas. Vocês imaginem o que acontece, então, com a chegada de uma epidemia. Em 1624, indígenas escravizados sofrem com epidemias em São Paulo, né? Outras epidemias que foram registradas em 1624, 1630 e 1635, relacionando-se com a chegada de grandes contingentes de cativos guarani. Em 1631, nessa região entre os rios Paraná e Paraguai, que os jesuítas desenvolvem, né, a atividade de aldeamento deles, conhecido como Sete Povos das Missões, uma violenta epidemia atingiu essa região. E aí o padre Diego Salazar escreveu que os graves contágios que se espalhavam pelas reduções, abre aspas, ele diz assim, povoou o céu de novos cristãos. Em 1647, uma epidemia de varíola mata 1/3 dos Omágua nos Solimões. Tá? Eu vou avançando aqui. Em 1740, uma epidemia de varíola devasta o Alto Rio Negro após contato com os portugueses. Aí a gente tem aqui esse tronco, né, grande, que se chama trocano, é um tambor de guerra, né, que os nativos eles utilizam esses tambores para se comunicarem, principalmente por ocasião, né, de algum alerta que precisava reunir a aldeia, principalmente os guerreiros, tá? Então, em consequência do contato com os portugueses, uma epidemia de varíola devastou o Alto Rio Negro em 1740, matando grande número de índios, tá? É provável que ela tenha se alastrado por certas partes da região, sem contato direto com os brancos, mas por meio de tecidos e roupas de algodão. Vejam bem. Em 1749, né, novamente, esses indígenas do Alto Rio Negro sofrem com uma nova epidemia, tá? Epidemias recorrentes de varíola e sarampo continuaram assolando essa região, sendo que a de sarampo de 1749 foi tão terrível que passou a ser chamada de o sarampo grande. Tá? Em 1788, dessa vez, é o aldeamento Chavante, que é castigado pelo sarampo, né? Uma epidemia que matou mais de 100 pessoas.
Em 1826, os Guató perderam 98% de sua população. Hércules Florencio escreveu uma população de 2.000 Guató vivendo no Alto Paraguai em 1826. Anos depois, em 1901, Max Schmidt registra uma população de apenas 46 indivíduos vivendo na mesma região. As mortes teriam sido consequência de uma epidemia de varíola. Em 1849, os Craô perdem 40% de sua população para epidemias, né? Eles foram aldeados em 1849, com o objetivo de liberar áreas para a ocupação colonial. De mais de 1.000 indígenas, em 1852, haviam somente 620. Em 1861, a cólera mata metade da população funiô, aqui no Pernambuco, principalmente ali no município de Águas Belas, né? Eles eram 738 em 1855, em 1861 eles foram reduzidos a 382 pessoas, uma epidemia de cólera. Em 1880, o sarampo fustiga a população apixana na região do Rio Branco, uma epidemia que se iniciou lá no Rio Negro e se disseminou no Rio Branco, trazida pelos índios que fugiam dos batelões em quarentena. Povo apixana, um povo lindo. Eu tive, né, assim, a grata satisfação de estar lá algumas vezes com esse povo e encontrei muitos cearenses, uma coisa interessantíssima, né? Fiquei me perguntando por que os cearenses gostam tanto das wapixianas. Aprenderam a falar a língua wapixiana, casaram com as wapixianas, vivem lá na aldeia wapixiana, se tornaram índio wapixiana, uma coisa interessantíssima. As wapixianas são assim como se fossem assim, as princesas daqueles 13 povos lá de Roraima, né? Uma coisa, um fenômeno a ser estudado à parte. Povo que, apesar de tudo, resiste, né? Mas que passou por essa peleja de saúde aí. Em 1912, a gripe deixa a população caingangue de São Paulo à beira da extinção. Tá? Epidemia de gripe, logo após os primeiros contatos, entre 1912 e 1913. Em 1940, os Iramiraíri foram extintos, são conhecidos também como pau d'arco, né? Era em torno de 1.000 pessoas em 1909. Foram vitimados, né, por uma epidemia e os derradeiros morreram em 1940. Em 1945, doenças respiratórias devastam o mutina, né? Em 1954, o sarampo ataca o Xingu e os Abeti. Em 1924, eles eram 80. Em 1954, eles ficaram em apenas 23 indivíduos. Em 1955, as epidemias reduziram em 97% a população tupari. Só um minutinho, gente. Tem alguém querendo entrar aqui, eu vou receber, tá? Só dar uma paradinha aqui para permitir que o Pablo entre. Eu vou continuar aqui. Opa. Agora eu não estou conseguindo voltar aqui para essa tela da apresentação. Cadê? Vou continuando aqui, assim que der condição, tá? Em 1960, o povo Aiquevará perde 2/3 de sua população, tá? Opa, voltou aqui. Reduziu de 126 para 40 pessoas, né? Devido à epidemia de varíola. Em 1974, com a construção da rodovia chamada Perimetral Norte, né? Os Yanomamis, eles vão perder 22% da população de 4 aldeias que estavam no caminho das obras. 2 anos depois, uma epidemia de sarampo matou metade da população de outras 4 comunidades. Tá? De 100 índios, teriam morrido na década de 70, restando, aliás, cerca de 100 índios teriam morrido na década de 70, lá à margem do rio Apiaú, restaram apenas 30 sobreviventes. Em 1977, os Araueté perdem metade de sua população depois do contato, lá no Xingu. Em 1987, uma invasão garimpeira causa epidemias e morte entre os Yanomami. Cerca de 1.000 Yanomami, entre 1987 e 1990, morreram em consequência de epidemias trazidas por uma corrida do ouro que tomou de conta do território Yanomami. Acredito que os que
já são um pouco mais acima dos 30, 40 anos, ouviram falar dessas notícias, né? Em 2000, uma doença evitável, como muitas outras, atinge os Araueté e mata 80% da população, tá? A varicela, né? E aí, com esse slide aqui, gente, eu vou dar uma parada nessa história, porque essa história, assim, à medida que eu mesmo estava vendo esses slides, eu estava, meu Deus do céu, que terrível, né? Uma coisa assim que vai mexendo com a gente, por mais que a gente conheça essa história, mas, assim, é sempre algo, pessoalmente a mim, mexe muito comigo ver isso, né? Pelo que também está acontecendo hoje. E aí eu vou fazer agora dando continuidade a isso, falar rapidamente assim, o que o Estado brasileiro, ao longo desse período, fez em relação à saúde indígena. Tá? Então, somente no século XX, em 1910, pela primeira vez, é que o Estado brasileiro cria uma instituição para atender as questões indígenas. Não são as questões especificamente de saúde, mas ao menos para atender as questões indígenas. Entendam bem, por atender as questões indígenas, eu não estou querendo dizer para vocês que esse atendimento era favorável aos indígenas ou que considerava as demandas reais dos povos indígenas. Não é isso. O SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, criado lá na época do Rondon, em 1910, né, ele era um órgão de governo, e enquanto instituição de governo, ele atendia, na verdade, os interesses do Estado brasileiro, obviamente. Então, assim, o SPI, ele marcou sua atuação por ações pontuais de assistência sanitária aos indígenas, a partir de estruturas simplificadas de atenção à saúde, como a manutenção de alguns postos com enfermeiros e convênios itinerantes de prestação de assistência médica ou de levantamentos sanitários entre os grupos indígenas. Eram serviços, portanto, pontuais. Em 1947, é que um médico, chefe da seção de estudos do SPI, ele propõe a criação de um serviço médico sanitário para os indígenas, tá? E esse serviço médico, ele pretendia estabelecer como urgente a estruturação de uma normativa sobre a assistência aos indígenas, que contemplasse as especificidades culturais e as demandas sanitárias daqueles grupos, porque até aquele momento não havia nada de especificidade em relação ao atendimento médico, né, aos indígenas, considerando, inclusive, as suas culturas, as suas tradições culturais e os seus saberes. E a estratégia, então, para minimizar os conflitos entre a chamada medicina ocidental oficial e as práticas de cura indígenas, a proposição desse médico, né, é que indígenas, que médicos e enfermeiros deveriam se especializar em antropologia cultural ou no trato dos problemas etnográficos, tá? E aí a gente traz aqui também para essa nossa conversa hoje a memória de um cidadão, professor, pesquisador, que, entre outras, político também, né? Uma figura assim que viveu a vida muito intensamente, por mais que a gente possa não concordar com muita coisa que ele fez, né? Criador da UNB. Mas o Darcy Ribeiro que eu quero falar para vocês é o Darcy Ribeiro etnólogo, não é? Antropólogo, estava ainda realizando seus estudos, suas pesquisas de doutorado, quando, entre 1949 e 1951, ele, então, contratado como etnólogo do SPI, ele realizou um estudo etnográfico com os Urubu-Capó aqui na floresta maranhense. E aí ele atestou, né, viu de perto as consequências dos surtos epidêmicos para a sobrevivência dos grupos indígenas na sociedade brasileira. O que isso causava? Desestruturação social, carências nutricionais, orfandade e dificuldades na manutenção das práticas culturais familiares. Tem escritos de Darcy Ribeiro, né, a respeito disso que ele vivenciou lá em campo, né? E aí uma citação que eu trago dele, de uma carta que ele escreveu para um orientador dele, o Herbert Baldos, de 1950, ele diz assim: encontramos uma epidemia de sarampo com todas as misérias que ele arrasta consigo, dizimando os índios. Um horror.
No último mês, percorri 5 aldeias. Uma ainda não estava afetada, e todas as outras desertas. Os índios na mata fugindo de uma peste e levando-a consigo. Em muitas, não havia uma só pessoa capaz de trazer alimentos das enormes roças que deixaram para trás na fuga desesperada de caçar e de pescar, e morriam à fome. Nestas, virei cozinheiro. Volto amanhã para a mata, vamos tentar filmar e trabalhar numa aldeia que começa a se restabelecer, porque seria difícil achar uma sadia, e poderíamos levar-lhes a doença. Talvez não saia um filme lá muito ao gosto de certa gente, índios remelando de terçol, magros de tuberculose, galopante, ou tossindo de pneumonia. E que sei mais de horrores, mas será um bom retrato deste SPI. É a crítica que ele faz, inclusive, à atuação do Serviço de Proteção ao Índio na época. Aí, em 1967, o SPI ele é extinto, inclusive sob a acusação de corrupção em plena ditadura militar. Como vocês bem sabem, o SPI é criado na época por Rondon, que era um militar de carreira, né? A FUNAI passa a ser o novo órgão indigenista oficial. Mais uma vez, eu lembro que o órgão indigenista oficial não representa necessariamente, na maioria das vezes, principalmente nesses primeiros tempos, é o contrário, os interesses desses povos, né? Foi feita a criação das equipes volantes de saúde na década de 70, né? Já a partir da criação da FUNAI, e com o avanço no alcance da assistência sanitária aos indígenas, frente ao que existia àquela altura, porém, sem a estrutura e a regularidade necessárias para atender às demandas das inúmeras e múltiplas regiões do país. Não havia essa visão, né, de que há especificidades, tanto de ordem regional quanto de etnia para etnia, né? A política de saúde pública indígena ainda não estava construída nessa época, né? Seria preciso esperar o surgimento de um movimento autônomo por iniciativa dos próprios indígenas, né, o movimento indígena lá no início dos anos 70 e seus desdobramentos na luta por saúde. Então, esse período, 1970 e 1980, é muito rico nesse sentido, porque, ao contrário do que o próprio Darcy Ribeiro imaginava, Darcy achava, inclusive, que não ia ter jeito, não, que os índios caminhavam ou para a extinção ou então para a assimilação pela sociedade brasileira, né? Não tinha jeito. Eles iam ser engolidos pela sociedade ou então iam se acabar mesmo. Contrariamente a isso, os índios, a partir de 1970, se organizam, né, em um movimento indígena inédito em nível nacional, com o apoio de intelectuais, pesquisadores e organizações da sociedade civil, inclusive da Igreja Católica, não é, que nos anos 60 também, né, pelo menos uma parte dela, né, e oficialmente assim, passará a ter uma outra atitude pastoral, de se voltar, né, para essas populações, na época se diria assim, né, oprimidas, né? E aí, nessa época também, nesse período, 1970 a 80, né, e anos seguintes, né, há espaço para o debate e formulação de uma política de assistência aos povos indígenas do Brasil, pautados na ampliação da assistência sanitária e no acesso à terra como pilares da saúde indígena. Eu vou dar aqui mais uma pausazinha para poder receber alguém que está pedindo para entrar na sala. Pronto. E aí, seja bem-vindo quem está chegando, eu vou voltar para cá. É bom que vocês inspiram um pouquinho também, né? Eu estou já concluindo, tá? Volto aqui para a minha apresentação. Foi criada, meu povo, imagine, a União das Nações Indígenas, nessa época, que é a primeira entidade indígena criada para reunir as lideranças das comunidades indígenas e aí sim defender os interesses dos povos indígenas em âmbito nacional. E algo assim para se louvar, né, e se respeitar é que em um curto espaço de tempo, como vocês estão vendo, né, em menos de 2 décadas, esses povos eles já estão politicamente organizados para participar, inclusive pressionar, fazer um lobby muito forte por ocasião da Assembleia Constituinte de 85, que produziu essa Constituição de 88, garantindo os direitos indígenas com cláusulas pétreas, né, nessa Constituição. A Raquel vai poder falar um pouquinho disso, se quiser, o que significa isso do ponto de vista jurídico, essa conquista dos povos indígenas. E aí, depois dessa Constituição,
a realização de conferências nacionais de saúde dos povos indígenas para poder se pensar uma política de saúde para esses povos, uma política específica, construída com eles e por eles também. Em 1990, com o desdobramento disso, também, né, não só exclusivamente, mas dos coletivos, dos movimentos sociais, né, da população brasileira, do povo brasileiro organizado, foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, em 1990. E em 1999, não é, a Lei Arouca, que instituiu no Brasil o Subsistema de Saúde Indígena como parte do SUS. Né? Eu imagino que seja claro para vocês, né? O Subsistema de Saúde Indígena, né, ele, inclusive, passará a compor essa Lei 8080, lá no capítulo 5º, se não me falha a memória, como um subsistema de saúde, né, específico para os povos indígenas. E aí, previu a organização de distritos sanitários especiais indígenas, em número de 34, existem até hoje, né? Então, foram sendo criados gradativamente, e em 2010 foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, vinculada ao Ministério da Saúde, tudo isso fruto da luta dos povos indígenas, tá? Deixa eu de novo sair aqui um pouquinho e autorizar aqui o Marcos Fábio Queiroz a entrar aqui, e também o Roberto Fernandes. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui quase concluindo a minha exposição. Mas a gente vai começar a conversar, abrir já para a gente conversar melhor. Opa, tem mais alguém querendo entrar aqui. Parece Socorro Oliveira. Eu estou tendo que entrar, que autorizar as pessoas, meu povo, porque foi eu quem criei o link, tá? Peço desculpas aí por estar interrompendo também a apresentação. Então, gente, a saúde indígena faz fronteiras perigosas com outras demandas de ordem política, social e econômica. E, por isso, ainda hoje, enfrenta desafios estruturais, especialmente relacionados à posse e à gestão da terra. Ou seja, não dá para imaginar a política de saúde indígena fora, por exemplo, também da luta pela demarcação dos territórios indígenas, ou fora das lutas de autoafirmação étnica, e hoje eu diria também fora da luta por educação indígena, né, diferenciada. Então, porque essa saúde ela tem esses atravessamentos todos, né, que fazem parte da própria matriz cultural, vamos dizer assim, de cada um desses povos. Deixa eu ver se alguém mais pediu para entrar. Sim, Ana Valéria Fonteles, conterrânea lá do Acaraú. Vamos para frente. A partir de 2019, aí a gente tem, junto com esse golpe que se iniciou em 2016, 2015, 2016, esse golpe político, jurídico, midiático, a gente tem, né, a eleição daquele que certamente entrará para a história como o pior dos presidentes em relação não somente, né, a ter um respeito por aquilo que foi construído, inclusive do ponto de vista jurídico, relativo aos direitos indígenas, né, mas assim, o desmonte de todas as políticas públicas que foram assim, construídas com muita luta e muito suor pelos povos indígenas e seus apoiadores. Então, nós temos, a partir de 2019, o desaparelhamento da Fundação Nacional do Índio, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, não é, do IBAMA, e da Agência Nacional de Mineração, a redução dos controles por parte da Polícia Federal e do Exército, permitindo o aumento dos garimpos ilegais, grilagem de terras e exploração ilegal de madeira na região amazônica, principalmente. E, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, áreas desmatadas dobraram na Amazônia, saltando de 2.649 km² para 5.076 km². Tudo isso tem repercussões diretas, né, sobre os povos indígenas e a saúde desses povos. A saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, né, que prestavam assistência também às aldeias indígenas, provocou o aumento de 12% da mortalidade de crianças. O desmonte dos programas de saúde indígena aumentou a dificuldade de acesso à medicação e a exames em geral. E, lembrando que as doenças do aparelho respiratório continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil na população indígena. Você imagina, então, as consequências disso, desse desmonte, no contexto de pandemia de Covid,
né, que tem tudo a ver, né, com problemas respiratórios também. Essa portaria, número 419, né, de 17 de março de 2020, no âmbito da FUNAI, ela é a expressão, assim, bem ilustrativa dessa necropolítica bolsonarista. É assim que alguns analistas chamam o que tem sido a política, não só, né, relativa aos povos indígenas, né, mas nós estamos tratando aqui dos povos indígenas, chamam de necropolítica, a política da morte. Né? O artigo 4, ele suspende todas as atividades que impliquem em contato com comunidades indígenas isoladas, porém o parágrafo único abre uma exceção. Caso a atividade seja essencial à sobrevivência do grupo isolado, deve ser autorizado pela CR por ato justificado. Vocês imaginam. E aí o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, emitiu uma nota de repúdio em relação a essa portaria. Né? Sob o governo de Jair Bolsonaro, a atuação da FUNAI tem destoado totalmente da sua missão, que já não era grande coisa, né? Na contramão do que é seu papel institucional como órgão indigenista, voltando-se contraditório e criminosamente aos interesses anti-indígenas do agronegócio, do capital predador e do fundamentalismo religioso. E aí eu trago dados para vocês, eu atualizei esses dados hoje mesmo, a 12h10, tá? De como que a Covid tem atingido os povos indígenas em números. Confirmados 30.879 indivíduos, né, de 158 povos, dos 320 povos indígenas atualmente do Brasil, 158 povos foram afetados, não é, tendo ido a óbito 791 indivíduos, de diversas etnias, dessas 158 etnias. Aqui no Ceará, especificamente, foram confirmados 595 casos, né, das 14 etnias, 15, né, atualmente são 15, estão sendo investigados 70 casos suspeitos e tivemos 5 óbitos. E aqui eu trago um mapa, indicador da vulnerabilidade, né, das terras indígenas em relação à Covid. As 10 terras indígenas com maior vulnerabilidade à Covid. Aqui não tem nenhuma terra indígena no Nordeste, no Ceará, especificamente, não tem, inclusive porque as terras indígenas do Ceará ainda estão em disputa, né, como vocês sabem, da parte dos índios para a demarcação, mas nós temos uma coisa assim, muito preocupante, é que as terras indígenas mais vulneráveis são exatamente aquelas de povos que, vamos dizer assim, que eles têm, né, ainda até as condições de um certo isolamento físico de suas terras, né, que supostamente poderiam estar defendendo eles, né, dos efeitos da pandemia. Mas, exatamente por serem territórios também mais isolados, então, são mais sujeitos à ganância, né, das grandes mineradoras, né, dos que vendem madeira ilegal, das madeireiras ilegais, né, etc, 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 dos grileiros, né? Então, são exatamente territórios que estão em regiões mais isoladas do país, vamos dizer assim. Mas o que os povos indígenas têm feito em relação a isso, né? Nessa conjuntura atual? Então, as entidades e associações dos povos indígenas estão mobilizadas para a proteção e informação das suas comunidades. Eles têm feito, por conta deles mesmos, a prática de isolamento físico e de quarentena, conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde. Né? Eles adiaram um acampamento Terra Livre, seria a 15ª edição esse ano, mas eles realizaram isso em forma metapresencial, como eu chamo, né? Forma virtual, pela internet. E o ISA, o Instituto Socioambiental, criou uma plataforma de monitoramento e de consulta a respeito da situação do Covid entre os povos indígenas. Essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, esses dados, inclusive, são dados lá que estão lá nessa plataforma. Os povos indígenas também fizeram planos de contenção e de barreiras visando monitorar o isolamento das aldeias e expulsar os invasores dos territórios, impedindo o avanço de atividades clandestinas e da degradação ambiental. Por conseguinte, isso tem aumentado o número de conflitos e a violência e também a falta de suprimentos e insumos, né, trazendo morte, fome,
né, principalmente a morte de lideranças tradicionais. Vocês devem ter ouvido falar de alguns nomes, inclusive conhecidos em cenário nacional, lideranças indígenas muito conhecidas, fora do Brasil, inclusive, e outros tipos de contaminação. Assim, esses dias, um amigo meu, o Guajajara, o Raimar, ele perdeu, inclusive, o pai, né, para a Covid, lá no Maranhão, né? Não obstante, os índios têm todos esses desafios, né? Mas eles têm desenvolvido ações marcadas pela autonomia e resistência, e essas ações têm sido exitosas na contenção gradativa da pandemia nas comunidades indígenas, né? E isso explica o porquê, inclusive, que os números não foram maiores. Aqui mesmo no Ceará, né, eles estão conseguindo, por conta deles mesmo, né, vamos dizer assim, reduzir o que poderia ter sido algo muito pior para esse número de até agora apenas 5 óbitos. Tá? E para concluir essa apresentação e a gente conversar, meu povo, tem uma música que os Tremembé gostam de cantar quando eles vão iniciar o Torém, eu também gosto um tanto. E eu vou pegar até o maracá aqui para poder a gente fazer esse som e chamar também essa força que eles chamam, né, para poder auxiliar eles e a nós todos, né, nessa luta por saúde, né? E não tem rio que eu não atravesse, não tem caminho que nós não andamos, não tem pau que eu não arranque, nem tem pedra que eu não quebre, nem tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras com a força da natureza. Os encantados nos mandou, viemos aqui fazer limpeza. Os encantados nos mandou, viemos aqui fazer limpeza. Então é isso. Algumas referências aí que eu utilizei. E aí vamos conversar, né? Grato aí pela escuta. Então, com a palavra, vocês, né? Pedir auxílio aqui de quem está vendo o chat para nos auxiliar, ver se já tem alguma inscrição ou alguma questão. Temos. A gente tem só um comentário da Nair, que ela disse que poderia estar sendo transmitido no grupo Tucum, acho que da Itália, não sei. Legal. Mas a gente pode disponibilizar o link da gravação depois. Tá. E aí tem a pergunta da Jennifer. Deixa eu ver. Na verdade, tem um comentário dela, que eu já li a pergunta, ela fala: sobre isso da permissão dos garimpos e mineração, o Mourão havia dito que seria ótima regulamentação para a mineração em áreas indígenas, porque teria um retorno do que for conseguido pelos mineradores. Mas sabemos que é mentira. Enfim, gostaria de saber sobre a visão dos professores e professoras sobre essa declaração feita e futuros impactos caso vá para frente em uma regulamentação absurda dessas. Vamos ver se tem mais alguma outra questão ou comentário assim em bloco de 3, se tiver. Se não tiver, a gente já também vê se alguém quer comentar alguma coisa, alguma das pessoas que estão aqui também quiserem falar, perguntar, comentar. Pergunta da Jennifer, professor. Sim. O nome subsistema seria intencional para algo menos importante ou menor que um sistema de fato, ou não tem nada a ver? Porque nos textos do professor Abi tem mostrando que é menos valorizado ainda do que o SUS e o subsistema de saúde indígena. Tá. Então, deixa eu começar aqui com essas duas questões e a gente abre, né? A primeira é assim:
A questão da mineração, ela, ela expressa, assim, um olhar sobre os territórios indígenas que não é nem de longe o olhar desses povos ao longo de milhares e milhares de anos de relação com esses territórios que eles têm. O olhar da mineração, né, é o olhar de quem olha para o território indígena como com aquele olhar mesmo assim do capitalismo assim, eu diria até assim, arcaico, selvagem, né? O mundo inteiro hoje está se direcionando, pelo menos no debate, para as questões ambientais, de preservação, de busca exatamente de outros recursos, né? Diante da escassez e do esgotamento dos recursos não renováveis. Então, a gente sabe bem que, inclusive, nos países desenvolvidos, eles não querem mais atividade mineradora lá. Então, a política é de exportar isso para países como o nosso. Obviamente, com o governo que a gente tem aí, não é? Se torna conivente com esse tipo de subalternização internacional do Brasil diante dessa questão, né? E aí, claro que os povos indígenas estão fazendo isso, defendendo como podem seus territórios, né? Porque as consequências da mineração em todos os níveis, não só ambientais, mas para a saúde das suas populações, historicamente já é conhecida. A gente viu lá o que aconteceu com os Yanomami, tá? E, naturalmente, esse tempo é um tempo de luta, de resistência do movimento indígena, dos povos indígenas e dos seus parceiros e aliados, né? Inclusive nós da universidade, né? Nós temos um papel muito importante nesse sentido com o nosso conhecimento, com a nossa extensão, com a nossa pesquisa, com o nosso ensino, em entendermos essas questões, entendermos o que está em jogo e o que a universidade pública tem a ver com isso, tá? Com relação ao subsistema de saúde indígena, é uma questão também muito interessante, porque do mesmo jeito como a gente não tem ainda hoje um sistema próprio de educação escolar indígena diferenciada, nós não temos também um sistema próprio de saúde indígena. O que isso quer dizer? Na verdade, nós não temos no Brasil ainda, nós não temos, assim, instâncias de governo, de tomada de decisão que sejam próprias, né, dos povos indígenas, que reflitam seus interesses mais de imediato e, inclusive, que sejam, né, cuja gestão seja feita, né, por eles mesmos. Eu lembro que, em 2009, eu estava na primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, lá em Brasília, novembro de 2009. E, naquele momento, uma reivindicação dos povos indígenas ali representados era a criação de um sistema de educação indígena, um sistema próprio, seria o quarto sistema, né? Porque nós temos no Brasil atualmente 3 sistemas: o sistema federal, as universidades e estudos federais, o sistema estadual, né, que cuida sobretudo do ensino médio, né, e o sistema municipal, que é educação, ensino fundamental e educação infantil. Pois bem, os indígenas, já naquela época, isso aí estava muito claro, não é? Seria necessário, para garantir efetivamente uma educação diferenciada, um sistema próprio, com gestão dos próprios indígenas e, naturalmente, com financiamento também próprio. Esse Fundeb, que foi recentemente aprovado, ele é muito importante. Mas, para os povos indígenas, só para ilustrar, estou trazendo essa questão do Fundeb, uma outra luta se anuncia. Dentro dos recursos destinados ao Fundeb, que deverá crescer nos próximos anos, os índios deverão lutar para que parte desses recursos, por lei, seja destinado especificamente para a educação diferenciada indígena. Senão vai acontecer o que acontece com a saúde, com a educação. Fica a reboque da chamada educação nacional, saúde nacional, vira subsistema, é algo assim literalmente menor. É o irmão menor. Eu poderia me alongar e contar até mais alguns exemplos do que eu vivi de perto em relação a isso, mas eu vou contar só uma coisa rápida aqui. Logo que a professora Isolda assumiu o primeiro mandato dela ainda no governo Cid, como ela assumiu como secretária de Educação, eu levei ela lá na aldeia do Semembés. Isso foi em 2008. E aí a gente conversando, e eu, né, assim, até empolgado, disse, puxa vida, né, a Isolda chegando aí na educação, acho que a gente pode ter um momento aqui diferente no Ceará, né? E aí, rapaz, a conversa com ela foi meio frustrante, mas assim, eu tomei um banho de realidade, porque ela me disse assim, naquela época, 2008, Babi, são tantos incêndios para apagar aqui na educação pública do Ceará, cara,
que, vou te dizer uma coisa, a educação indígena é um dos menores focos, é um dos menores incêndios. Ela disse, rapaz, infelizmente, eu vou ter que me concentrar em apagar os grandes incêndios. E, infelizmente, a educação indígena não é o maior desses incêndios, tá? Olha, eu não achei bom aquilo não que eu vi, né? E até posso não ter concordado com ela, mas eu entendi. Quem está, às vezes, nesse lugar da gestão, se não for o próprio indígena que esteja lá, sabe, lutando, brigando, e com um sistema próprio, com dispositivos legais, jurídicos legais próprios para fazer isso, com lei, que diga claramente de onde vai vir o recurso, como que vai ser utilizado, como é que isso vai ser gerido, pode ter certeza, os índios vão ficar nessa posição subalternizada no Estado brasileiro, tá? É isso. Vamos para frente. Professor, não temos mais perguntas. Tem só o comentário do Camilo, que ele fala, professor Babi, você é inspirador. Muito obrigado pelas considerações, pelos alertas e, obviamente, pela arte e pela poesia, que sem a qual não poderíamos passar. Grato aí pela generosidade, Camilo. Muito grato. Por enquanto, só temos Professor Babi, Sim. eu queria pedir permissão à turma. Eu acabei de não me inscrever no chat, mas eu podia falar aqui? Claro. Eu queria saber do senhor como é que o senhor viu a morte do Rossi, agora eu esqueci o nome dele, do Riele Franciscato, que aconteceu hoje, né? Tá aqui o Luiz Carlos dizendo no chat, né? Assim, eu estou perguntando ao senhor, que para mim tem a referência de ser um especialista em educação, em arte, em poesia, em militância para os povos indígenas aqui no Ceará, mas assim, é uma pergunta já que traz uma resposta em si, né? Que esse momento, como o senhor citou, essa necropolítica que tem sido desenvolvida com afinco e talvez o grande significado dela, o grande esteio aonde ela é construída, é exatamente a implantação do caos, né, da desinformação. A gente tem uma ideia completamente equivocada, né, sobre como conversar com os povos indígenas, com os quilombolas, como tratar da educação do povo brasileiro, principalmente daquele que mais precisam, né? E a gente tem uma situação como essa, né, de extrema belicosidade, de modo que os índios em maior isolamento, né, acabaram por perpetrar. Aliás, isso é o que diz a mídia, né? A gente nem sabe o que aconteceu ainda, né? Uma situação como essa que tirou a vida do Riele Franciscato, né? E assim, eu queria ver se o senhor tem algum comentário a fazer e agradecer aos participantes também e ao senhor pelo seu tempo. Muito obrigado. Camilo, eu vou aguardar um pouco mais para saber detalhes disso, sabe? Como você mesmo, né, está alertando, a gente está num tempo assim em que também na mídia, muito na mídia, assim, essa disputa, né, de narrativas se apresenta de maneira muito forte. Então, eu estou querendo saber mais detalhes disso, tá? Eu mesmo não estou, assim, ainda sabendo do detalhe disso. Eu vou aguardar um pouco, assim, para me poder ter noção do que efetivamente aconteceu, tá? Agora, uma coisa eu posso lhe garantir, assim, vou lhe contar aqui uma história, não estou dizendo que é o caso do que aconteceu aí, não, tá? Mas nós estamos num momento, assim, de acirramento muito forte dessa resistência e dessa luta dos povos indígenas. O que está em jogo é a defesa, assim, de famílias, de comunidades inteiras, sabe? Não bastasse a gente estar num momento, assim, político muito ruim, talvez o pior, né? Desde a Constituição de 88, né? Que a gente está vendo o pior momento, assim, na República do Brasil, é esse desgoverno. Aí a gente tem uma pandemia também. Então, onde os próprios indígenas, como eu falei, eles é quem estão fazendo as barreiras de defesa das suas comunidades,
Eles têm perdido lideranças, inclusive, que tiveram um papel importantíssimo. Eu ouvi deles dizerem assim: nós estamos perdendo as nossas bibliotecas vivas, porque as lideranças tradicionais, os nossos velhos, os nossos caciques, os nossos pajés são a nossa biblioteca viva, né? São os nossos livros. Então, num contexto desse de acerramento, sabe, a gente precisa buscar assim, entender o que efetivamente aconteceu. Eu não sei detalhes da atuação desse indigenista, mas eu lembro, né, só para lhe dizer uma coisa, né, eu lembro assim de narrativas que existem a respeito de padres, por exemplo, que aqui na história do Ceará, 10 anos depois de estarem na catequese, né, caso que aconteceu, né, com os índios lá, os Tabajara lá em Ibiapaba, né, em que eles achavam que os catequistas, né, os padres, que os catequizavam 10 anos depois que eles teriam convertido esses indígenas, né. Um dia, um desses padres, padre Luiz, eita, agora fugiu o sobrenome, é nome de rua em Fortaleza, ele estava celebrando uma missa em latim de costas, lá na capela lá do aldeamento dos Tabajara, lá na Serra da Ibiapaba, e de repente, no meio da missa, 10 anos depois, ele está lá fazendo a ação catequética, tá? Uma flecha atravessou as costas dele, né? Claro que a leitura que alguém pode fazer disso é de, puxa vida, como é que pode esses índios, né, catequizados e tal, o cara foi lá cheio de boa vontade, por que fizeram isso, tá? Uma coisa eu digo para você, né? Esses povos não costumam ser agressivos de graça, tá? Não é assim. Alguma razão maior de defesa da comunidade, né? De defesa das famílias, deve ter estado em questão para que isso fosse feito, tá? Isso aí eu vou lhe dizer a partir de relatos que estão, inclusive, registrados na história. Sempre tem, né, de alguma maneira, uma ação de defesa deles. E se trata de indígenas que estão em contexto de isolamento, isso é ainda mais possível de ter acontecido, de, né, uma tentativa de defender suas famílias e suas comunidades da peste, não é, e da invasão. E naquele momento é provável, mas são suposições, que esse indigenista tenha sido confundido com mais um desses muitos que chegam por lá para tentar fazer isso. É o máximo que eu consigo ver nesse momento. Porque quem é aliado desses povos, o tratamento é outro. Os verdadeiros aliados mesmo que eles têm como aliados, é outro tratamento. Não fazem isso. Só quem não conhece esses povos no cotidiano, só quem não viveu com esses povos, né? Mesmo aqueles mais isolados, é que imaginaria que fizessem isso de graça, tá? Então, não é de graça. Não existe essa possibilidade, tá? É isso. Nós temos agora a inscrição do professor Ronaldo. Então, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Parabenizar o professor Babi pela exposição, pelas colocações de um tema tão importante, e essa reflexão histórica, né, trazida pelo Babi em relação às pandemias e outras questões que atravessam, nos lembra que a história dos povos indígenas é uma história de luta, sobretudo pela sobrevivência, né, pela preservação da cultura, da terra, de uma educação que possa respeitar, né, os princípios, os pressupostos culturais dessas comunidades. E aí eu fico pensando que qualquer tentativa de imposição de projeto, de programa, ou de escola, né, ou de alguma ação, ou qualquer medida que não leve em consideração, né, essas concepções, as especificidades desses povos, fere a autonomia e a autodeterminação, né, dessas comunidades. E a gente tem visto isso muito ao longo da história, né, até pela fala que o Babi historiciza para a gente, e em especial nesse período que a gente está vivendo agora, né, de uma exacerbação de arbitrariedade, podemos dizer assim. Eu fico pensando também que, apesar dos ganhos que
que a gente pode sinalizar, né? A partir da Constituição de 1988, a gente ainda vê um fosso muito grande, né, entre as intencionalidades da lei, do marco legal, jurídico, né, e a efetividade e implementação dessas políticas, né, na realidade dos povos indígenas. E aí isso faz a gente pensar essa necessidade do fortalecimento mesmo da luta, né, tanto na perspectiva de pressionar as instâncias governamentais e cada vez mais fortalecimento das organizações não governamentais, dos movimentos sociais, né, dos movimentos indígenas pelo Brasil, que possa fortalecer e seguir nessa luta que não é pequena, né, e não é nova também, né. A história mostra que é uma história de luta, né, desses povos. E uma outra questão que eu acho que é um dos pilares fundamentais da permanência dessas violências é a questão fundiária, né, conforme o Babi também já trouxe. Eu acho que a partir dessa questão da posse da terra e do uso da terra, que outras violências se desencadeiam, né? E aí, porque a questão fundiária atravessa todas as demais, né? Da sobrevivência, do uso da terra, a questão da saúde, a ideia de uma escola, de uma educação, né, que possa respeitar os pressupostos, as especificidades dos povos indígenas. Então, há muita luta ainda a ser travada, e essa é uma luta que não finda, e ela precisa ser fortalecida, né, em todos os sentidos. É mais uma reflexão que eu queria fazer a partir da fala do Babi. É isso. Ok, agora temos a reflexão da Rosileide. Oi, gente, boa noite. Queria cumprimentar meu colega Babi, né, e assim posso considerar um amigo também, pela sua bela apresentação. Sempre aprendo muito, né, nas suas exposições, nos debates em que ele está presente, trazendo a questão indígena, né, de um modo geral. Hoje ele traz aí esse afunilamento, né, para a questão voltada para a questão da saúde, mais especificamente os efeitos das pandemias sobre as populações indígenas aqui no Brasil. E, assim, dá uma tristeza, assim, muito profunda na gente ver como o Estado brasileiro e talvez até parte da sociedade civil tem assim, o tratamento que tem sido dado à questão, que a gente vê que vai naquela direção realmente do que ele coloca aí num dos seus slides, né, que é a questão da necropolítica, né, que é essa política de eliminação do outro, segundo Attili Mambé, se eu não me engano, acho que se pronuncia assim, um intelectual africano, que vai propor esse conceito para analisar o que nós estamos vivenciando hoje, sobretudo onde a gente vê em funcionamento uma política de eliminação, de assassinato, de tirar de cena mesmo certos indivíduos, certos grupos, como são principalmente negros, índios, né, que ou incomodam ou acredita-se não ter o mesmo valor que outros segmentos da sociedade. Então, assim, minha reflexão vai no sentido mais de pensar que essa necropolítica em pleno funcionamento, né, que não afeta só indígenas e negros, né, mas que afeta também as populações moradoras de periferia, só que índios e negros a gente tem visto que estão numa situação de vulnerabilidade maior, né, até que certos outros segmentos da sociedade, né, historicamente a gente vê isso pelo que tem sido feito, ela afeta esses segmentos, como, por exemplo, os indígenas, de um modo que não só no sentido de, por exemplo, tem um cara lá, muitos anos atrás, está dormindo no banco, né, no banco, e alguém resolve colocar
colocar álcool, né, e botar fogo, como aconteceu há muitos anos atrás com um indígena, acho que em Brasília, se não me engano. Mas ela acontece também com a ausência ou então a precariedade das políticas públicas destinadas a esses povos, né? Essa é uma reflexão que me veio quando o Babi trouxe todos esses dados de todas essas pandemias e, mais uma vez agora, com a Covid-19, né? Então, era mais uma reflexão que eu também queria fazer a partir da sua fala, Babi. Enfim, era isso. Grato, Rose. Pois é, eu estava aqui pensando, e eu fui olhar aqui algumas notícias, né, a respeito desse sertanista, né, que era também servidor da FUNAI, e ele tinha mais de 30 anos, né, de contato, e o trabalho dele, não obstante ser direcionado, com certeza, né, eu não duvido das intenções dele e vamos dizer assim, da inteireza do cara, né, de querer salvaguardar, preservar esses povos isolados lá em Rondônia. A questão é que, num contexto como esse, como algumas pessoas já sinalizaram aqui, de disputas e de conflitos, e eu lembrei, rapaz, de um livro que eu li a respeito da história de um grupo, né, de indígenas, de uma dessas etnias do grupo Pano, no Peru, né, que eles, assim, como é comum que eles façam mesmo, né? Esses povos que estão mais adentrados na floresta. Importante lembrar antes uma coisa, esses povos, esses que querem se manter no isolamento, eu acho que isso é importante dizer, né? Até onde a gente sabe, né? Esses povos que se mantêm no isolamento e não querem ter contato com a sociedade nacional, fizeram isso, sobretudo, depois de perdas sistemáticas de contingentes, né, da sua própria comunidade, ou então de outras comunidades que conheciam. Então, não pensem que essa é uma prática comum desses povos, de quererem ficar isolados e se manter no isolamento, né? Essa luta por se manter no isolamento, né, ela vem, sobretudo, depois de experimentarem o quanto foi nefasto o contato com a sociedade nacional. E aí, um órgão como a FUNAI ou qualquer outro, naquele momento, não é? E no momento de acirramento como esse, não é muito bem-vindo. Esses indígenas, né, o que parece, estou dizendo para vocês, eu não vi ainda maiores informações, mas o que parece, né, já haviam sinalizado, inclusive, né, em outros momentos, exatamente que não queriam a presença de ninguém, nenhum indigenista, ninguém, né, da sociedade nacional adentrando no seu território. Não sei se isso, né, se esse relato realmente se confirma, de que ele teria subido o morro, né, teria ido até lá para tentar fazer contato com esses indígenas que teriam aparecido lá numa certa rodovia. O fato é que, no contexto de acirramento, de disputas e de ameaça da vida desses povos, e depois deles já terem sinalizado que querem se manter no isolamento, né, é preciso, assim, minimamente a gente entender um fato como esse como, vamos dizer assim, parte dessa política deles de resistência e de autonomia de se preservarem, porque já conhece historicamente os efeitos nefastos disso. Num momento como esse, não é muito fácil assim, sabe? Como diz assim, separar o joio do trigo, porque há um peso histórico de outros contatos que já aconteceram, tá? É isso. Tem mais alguém aí querendo falar, perguntar? Professor, por enquanto, sem nenhuma inscrição e nem comentário. Então, eu vou aguardar aqui. Se alguém queira falar, comentar, perguntar. Babi. Sim, Raquel. Oi, gente. Obrigada, muito obrigada por esses slides lindos que você organizou. Eu fiquei realmente encantada, aprendi muito, muita informação que eu não sabia, né? E que fonte maravilhosa para esses dados que você conseguiu organizar, foi muito bacana. Então, obrigada, querido, por isso, né? E boa noite a todo mundo. Eu estava aqui pensando na questão da morte dos indigenistas ou de
de mortes que acontecem em confrontos, ou mesmo em não confrontos. Por que que isso nos choca tanto? Não é? Estava me perguntando isso. Eu tive uma informação da comunidade Baniwa do Alto do Rio Negro, né, lá do Luciano, quando meu filho visitou, e eu tive uma informação muito triste, é que os líderes das comunidades temem sair das comunidades, e às vezes eles precisam sair, mas eles temem porque sabem que não voltam vivos. E isso não nos choca. Isso não choca a sociedade. Não é? Isso não causa tanto impacto, não causa indignação, tanto quanto a morte de alguém por uma comunidade indígena. A morte de um não indígena pela comunidade indígena nos choca. Por quê? A meu ver, é porque nós ainda temos essa concepção, até mesmo nós que trabalhamos com direitos indígenas, ainda temos o sentimento do indígena como sendo bárbaro, como sendo aquele não civilizado, como sendo aquele que assusta, né? Como sendo aquele que não está apto ao nosso convívio. Quando, na verdade, não é nada disso. Então, não adianta a gente falar de luta, a gente falar de direitos, se nós não conseguimos compreender o sentimento que nós temos em relação às leis, aos direitos, né, e até mesmo aos grupos que estão na luta, e principalmente, qual é o nosso sentimento em relação aos indígenas? Que não é um sentimento de proteção, a universidade não tem que fazer isso, quem está na luta não tem que fazer isso, mas tem que compreendê-los como sujeitos de direitos que estão resguardados e que são comunidades que têm direito à sua cultura, têm direito ao território, mais essa bandeira, né? Então, a gente, sem querer, a gente acaba se denunciando como nós temos sentimentos que nós mesmos criticamos, porque isso está na subjetividade dos conhecimentos que são passados por nós e que nós reproduzimos. E, às vezes, quando nós tentamos não reproduzir, isso não vem de uma maneira tão genuína, né? Vem muito mais como uma tentativa de ter conhecimentos que possam avançar na luta, mas eu mesmo, quando acontece algo dessa natureza, eu me choco. Mas a gente não se choca por causa da morte em si. A gente se choca porque indígenas, né, mataram alguém. O indígena deu uma flechada no padre. Então, isso choca alguém. Veja que é bem diferente. Então, o que nós precisamos compreender um pouco é que o contato em si de indígenas com não indígenas pode ser perfeitamente pacífico, mas as forças políticas que tensionam esses contatos precisam ser mais denunciadas por nós, não é? Acho que essas forças políticas do contato que tensionam as relações precisam ser reinterpretadas e analisadas de uma maneira com muito mais, eu diria, sobriedade e outro tipo de sentimento, para que a gente possa também mudar na sociedade a percepção que a gente tem do indígena. Senão, não adianta nada a gente trabalhar com direitos indígenas. A gente trabalha, mas é uma luta tão grande, entendeu? É uma luta muito grande. Não é só a questão da subalternização, mas é a questão também da própria compreensão da barbárie, de seres não civilizados. E se são não civilizados, eles trabalham só com corpos, eles não trabalham com as mentes, porque as mentes são absolutamente deturpadas e eles não podem viver em sociedade. Então, a gente não consegue sequer compreender o novo paradigma de direito que a Constituição implementou em 88. A gente vai sempre trabalhar com aquela perspectiva da época dos militares, da necessidade de integração. E a necessidade de integração é uma necessidade repressiva, absolutamente repressiva da cultura, e cada vez mais de extinção, não só da cultura, mas de tudo aquilo que nós compreendemos e legitimamos, porque nós temos essa compreensão da barbárie de povos não civilizados, que não podem estar no nosso meio. Foi essa pequena reflexão que eu fiz quando eu
ouvir algumas falas aqui. Mas eu quero dizer que eu aprendi muito, obrigada pelo convite. Ô, Raquel, uma honra, uma alegria ter você aqui, minha amiga. E eu acho que você, exatamente por estar nessa área do direito, como você já ouvi você dizer outras vezes, né? Todas as lutas hoje dos povos indígenas vão desaguar no campo do direito, não tem como não ser, né? Inclusive uma questão como essa, não é? E eu estava aqui pensando, enquanto você falava também, e aí ser grato por sua presença, por ter aceito esse convite, né? E sua fala que enriquece esse momento, tá? Muito grato a você. E eu estava pensando aqui, sabe, Raquel, no campo do direito mesmo. Até no direito, né? Desde a antiguidade existe a tal da legítima defesa, não é assim? Eu vejo, sinceramente, com o meu sentimento, como também em outras situações que eu já ouvi falar, inclusive históricas, eu vejo atitudes como essa, né? Nesse campo, eu vou simplificar assim, talvez seja até simplório, da legítima defesa. E não é a legítima defesa de um indivíduo só, mas é de uma comunidade inteira, sabe? São famílias. Eu repito, só quem não pisa no chão de uma aldeia, só quem não tem contato real com esse povo, com esses povos, com suas famílias, com suas vidas, só quem não está envolvido com a vida deles, sabe? É que não entende isso, né? E eu repito, eu estou lembrando aqui o nome do padre é o padre Luiz Figueira. É conhecido esse relato dele, que era lá no aldeamento de Viçosa, não é? 10 anos depois, esses indígenas estavam deixando um recado claro: nós não queremos ser aldeados, nós não queremos ser catequizados. Esses 10 anos serviram para mostrar para a gente quais são os efeitos disso. É a perda do território, é a perda das nossas tradições, é a desmoralização dos nossos pajés, das nossas lideranças. O recado era claro, tá? Não pensem que isso é uma coisa puramente inconsequente, que sai da cabeça de um índio sozinho, que vai lá e faz isso. Não é assim que funciona. Não é? Até existe aquele que vai pegar a flecha, o arco e vai atirar. Mas não tenha dúvida que essa é uma decisão coletiva, é uma posição política daquele grupo, sinalizando o que quer e o que não quer. E digo mais ainda, antes de chegar a esse ponto, podem dar uma olhada nos relatos, podem dar uma olhada nos estudos antropológicos sobre esse tema. Eles sinalizam repetidas vezes, colocam marcos, inclusive, dizendo: este é o limite, não entrem depois daqui. Mesmo numa floresta completamente sem cerca, eu lembrei do livro, que é um livro chamado O Feiticeiro do Alto Amazonas, não é? Que fala exatamente de um jovem peruano que ele é capturado por um grupo dos Unicuí, lá do Peru, e que capturam ele, mas ensinam a ele toda a tradição dos pajés, né? E todo o conhecimento a respeito da ayahuasca e outras tradições lá, tá? Então, esse povo Runicuí, quando o território deles começava a ser invadido, eles colocavam marcos, colocavam sinais para sinalizar e dizer: olha, este é o limite, não entre a partir daqui. Aí, se um grupo, por exemplo, garimpeiros, que era o que aconteceu lá no início do século XIX, esse relato é do 1910, né? Lá no início do século XX, aliás. Então, depois de colocar muitos sinais, de mandar muitos avisos, né? Chegaram, inclusive, a capturar, como fizeram com esse jovem peruano, mas para ensinar o que era a cultura deles. Não era para matar. Então, para chegar ao ponto de flechar uma dessas pessoas, podem ter certeza que isso já foram esgotados todos os canais diplomáticos, todos os canais de diálogo, né? E eles estão, repito, né, sinalizando uma posição da sua comunidade, não é de um índio pervertido, criminoso da cabeça dele sozinho. Eu acho importante dizer isso aqui, embora eu não conheça o caso especificamente desse indigenista, para a gente poder entender que esses povos são nações. São nações que, no legítimo direito de defender suas famílias e seus territórios, não é? Na minha compreensão, mas também eu sei que em alguns dispositivos do direito, inclusive internacional, entendem e respeitam, não é, uma situação desse tipo que manifesta, né, uma posição de defesa desses povos, de suas comunidades e de seus territórios. É assim que eu estou entendendo.
Sim, meu povo, vamos para frente. Continuamos sem perguntas, professor. Babi, eu queria que você comentasse ainda o agravante aqui no Ceará, no nosso estado do Ceará, onde a gente, eu não sei exatamente quantas etnias nós temos, talvez você tenha esse dado aí, mas que para, inclusive, uma boa parcela da sociedade civil se diz que, por exemplo, aqui não há índios, né? Porque por aquela visão estereotipada de que essas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, como os tapebas aqui em Caucaia, os Pitaguari ali em Maranguape, tudo, do tipo assim, não são índios, não podemos considerá-los como índios porque eles, né, não se vestem como tais, não tem aquele estereótipo que se imagina que seja um indígena. E eu acho que talvez em outro período isso tenha sido ainda mais forte, mas eu acho que ainda existe muito essa crença. Ou não? O que é que você diz sobre isso? No Ceará não tem índio mesmo, não. Tapeba, Pitaguari, Genipapo, Canindé, Calabaça, Potiguara. Né? Essa palavra índio, como vocês sabem, né, ela é um erro geográfico e sociológico ao mesmo tempo, né? Ela é geográfica porque o Colombo imaginava ter chegado às Índias, e ele errou por apenas 700 milhas náuticas na época, né? E ela é um erro sociológico também porque o Colombo e a turma dele não tinham condição para entender que se tratava, na verdade, de povos muito diferentes, com línguas diferentes, tá? Mas, depois, posteriormente, essa categoria índio ou indígena, ela vai até ser apropriada, principalmente a categoria indígena, pelo movimento indígena, para reivindicar direitos, né? Para dizer, olha, nós somos aqueles, vamos dizer assim, que não são os brasileiros genéricos. Existem os brasileiros genéricos e existem nós indígenas, que somos, inclusive, os povos originários, tá? Aqui no Ceará já foi bem pior, sabe, Rose? Já foi bem pior. Recentemente, né, inclusive, o atual governador baixou aí um decreto desconstruindo aquele antigo decreto lá de 1863, da antiga Assembleia Provincial do Ceará, que dizia que no Ceará não tinha mais índios. Aquilo era uma jogada, né, dos senhores deputados da Assembleia Legislativa, à época chamada Assembleia Provincial, para poderem, né, tomar ainda mais os territórios indígenas. Nesse caso, os territórios dos aldeamentos que ficavam vizinhos às suas propriedades e suas fazendas, porque se não tinha mais índio, então eles podiam literalmente anexar esses territórios às suas posses. A gente sabe que isso é uma jogada. Os Tremembés, o decreto daquela época previa isso, né, que se houvesse algum povo indígena, né, ou dizer assim, se houver ainda índios que registrem a sua terra no cartório do município onde está localizado o aldeamento. E aí os Tremembés foram o único povo do Ceará que fizeram registrar sua légua quadrada de terra no cartório do Acaraú. Você acredita? Se não me engano, o ano foi 1879, uma coisa assim. Mas está lá. Não obstante, não é, a justiça, ainda hoje, ainda não deu ganho de causa à luta dos Tremembé por ao menos essa parte do seu território. E a gente sabe o porquê. Mas como eu te digo que assim, já foi até pior, estou falando assim de quando é que eu entrei, assim, me aproximei do movimento indígena, né? Eu lembro bem, assim, vou dar só um exemplo para ti. Antes de a gente começar esse curso de formação, esses cursos de formação de professores indígenas aqui no Ceará, que foi exatamente lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, tem a ver com o meu trabalho, né, de pesquisa que você acompanhou, Rose, né, em algum momento, lá no início do mestrado. Eu lembro, assim, porque ainda lá em meados dos anos... É justamente 2000, desse período que eu estou me lembrando. Pronto.
Eu lembro ainda no início, em meados dos anos 2000, por exemplo, final dos anos 2000, né? Eu olhava os livros didáticos que os meus filhos estudavam, numa escola aqui que eu não vou falar, assim, uma rede de escola muito famosa aqui no Ceará, né? Aí você pegava o livro de história. Quando chegava na história do Ceará, saía assim, lá do período colonial, e ia direto para o Império e depois para a República, falava nada dos índios. Quando falava dos índios, falava assim, né? Existiram os índios no Ceará, sempre os verbos eram no passado. E aí, só lembrando de uma outra coisa, até bem pouco tempo, talvez até uns 7, 8 anos atrás, eu ainda vi, e depois não vi mais. Mas quando tu pegavas o dicionário do Aurélio, né? Aurélio, o dicionário de referência, né, da língua portuguesa brasileira, aí tu pegava assim o verbete Tremembé. Quando tu pegava o verbete Tremembé no dicionário do Aurélio, estava escrito assim: povo extinto que habitava a região de Acaraú, no atual município de Itarema. Era assim que estava escrito. Povo extinto. Então, faz pouco tempo, eu comecei a ver, né, o livro didático de história, né, dessa rede de escolas e dos colégios começaram a trazer notícias, informações sobre os povos indígenas do Ceará e, né, surpreendentemente, povos vivos, atuais, Tapeba, Tremembé, Tapeba, Pitaguari, Genipapo, Canindé, inicialmente esses 4, que foram os 4 que realmente deram início aqui à luta dos indígenas aqui do Estado, né, no movimento indígena. E aí eu te digo assim, até na minha avaliação, que eu considero até assim um tempo relativamente curto, um período relativamente curto, 20 anos, 20 e poucos anos, nós conseguimos fazer com que os livros de história do Ceará, vejam bem, que chegam nas escolas, inclusive nas escolas públicas, passassem a falar dos povos indígenas, graças às nossas pesquisas. Não só, estou falando de mim, não, estou falando de vários profissionais. Nós começamos na Universidade Federal, no campo da educação diferenciada indígena, a fazer essa intervenção. E isso teve um papel, repercutiu bastante, né? Mas, assim, as pesquisas desses derradeiros 20 anos, elas têm tido repercussão. As pesquisas, as produções, inclusive, Felipe Bandeira está aqui, né? Cineasta, as produções em vídeo, né? As produções dos próprios indígenas depois. Hoje nós temos publicações feitas pelos próprios indígenas. A maior coleção autoral no campo da educação indígena, né, de professores indígenas, ainda hoje é da UFC. É a coleção que nós publicamos, né, dos trabalhos de conclusão de curso do Tremembé de Almofala. São 19 livros, um CD e um DVD. E a Eliane Brasileiro, minha comadre e amiga artista que está aqui presente, participou diretamente da construção também desse processo, né? Trabalhou com eles a musicalidade, inclusive a gravação de um CD, que é um dos trabalhos de conclusão de curso de um grupo lá deles, do Tremembé de Almofala, um CD belíssimo de músicas autorais, né? Então, a gente começa a ouvir a própria voz desses indígenas nos textos, nos vídeos, nas músicas. Faz muito pouco tempo que isso aconteceu. Só faz 20 anos, 20 e poucos anos, né? Eu considero um tempo relativamente curto, mas já serviu para pautar, né, as lutas desses povos aqui no Ceará, e, inclusive, não obstante você ainda ter até gente que duvida que existe índio no Ceará, mas eu diria que hoje isso talvez seja muito mais reduzido, né? Sejam nichos muito mais marcados pela ignorância, por pessoas que não têm sequer buscado as informações, ignorante no sentido técnico da palavra, sabe? Que não têm se informado basicamente sobre as coisas que estão acontecendo. E também os negacionistas, obviamente, de plantão, que está na moda hoje, né? É isso. Acho que não, viu, Babi? Eu acho que essa é uma informação que nós do pessoal do direito, né, Raquel? Ainda está muito divulgada na sociedade que não há indígena, né? E no dia 2 de janeiro deste ano, o Camilo sancionou uma lei, a Lei 17.165, é de 2 de janeiro de 2020, né? Eu coloquei aqui até no chat para quem quiser dar uma olhada, que reconhece
a contribuição, a existência e os direitos dos povos indígenas para a formação da sociedade cearense. Então, isso foi, assim, uma conquista muito grande, porque agora nenhum magistrado vai poder negar direitos indígenas, dizendo que índio não gosta de desenvolvimento, ou os indígenas não existem mais, porque estão todos já integrados à sociedade. Então, essa é uma percepção também que nós temos. Onde estão esses indígenas, né? E essa lei traz, inclusive, referência às 14 comunidades indígenas que ainda existem no estado do Ceará, sem falar que a comunidade Carão também foi reconhecida recentemente, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, essa divulgação. Isso não é divulgado, né? A gente precisa muito divulgar o pensamento, os conhecimentos, as coisas boas que os indígenas produzem, para que a gente possa conviver interculturalmente, não é? Não ter uma cultura que sobressaia a outra. Senão a gente não vai conseguir efetivar esses direitos, porque em algum momento tem o grupo do retrocesso, e o grupo do retrocesso é grande, e normalmente é um grupo bem empoderado, né? Raquel, nesse sentido, o seu trabalho lá na Faculdade de Direito da UFC, que forma esses operadores do direito, é fundamental, minha amiga, ter pessoas como você lá dentro da academia, né? Inclusive em nível da pós-graduação, orientando o trabalho de pós-graduação, mestrado, doutorado, nesse sentido, sabe? Porque... Sozinha, não é? Sozinha. No dia que nós levamos vários grupos de indígenas lá, você foi testemunha, os alunos ficaram assustados, porque eles estavam lidando com o exótico. Isso não é só a realidade do direito, né? É a realidade do direito, mas é a realidade da sociedade. Se você colocar o indígena no meio da rua, todo mundo vai parar para ver o exótico. E isso não faz mais sentido nos dias de hoje. Então, o que está faltando? Está faltando uma disseminação de um conhecimento mais positivo, a meu ver. Não só das leis de proteção aos indígenas, mas também deles próprios, para que a gente possa criar um novo sentimento, que é um processo mental, em relação aos indígenas. Né? E aqui o papel desse grupo que está aqui nessa sala é muito importante, a meu ver. Né? Ele se fortalece à medida que a gente vai disseminando e se transformando isso em senso comum na sociedade. Estou falando demais, vou parar um pouquinho aqui. Ah, não, querida, fique à vontade. Eu estou querendo ouvir aqui a Luciane, minha amiga professora. Luciane Oliveira, como é que está isso lá pela saúde, minha amiga? Tua luta lá com a saúde tradicional. Tu ainda está por aqui, está ouvindo a gente? Oi, Lu. Estou tentando ativar as coisas aqui, minha internet está muito ruim. Eu já estou com a câmera faz tempo e estou sem a câmera. Vocês estão me vendo? Eu ativei a câmera, ela está ativada. E eu ativei... Não, Lu. Agora sim. Aí eu faço minhas palavras da Raquel, agradeço o convite demais. Também aprendi muito. E reescutar, revisitar a partir da tua fala, Babi, também me fez refletir sobre várias coisas, né? Uma vez, uma reflexão em sala de aula, umas alunas perguntando assim, mas professora, olha, com a quantidade, o tamanho do Brasil e a quantidade de povos indígenas que temos hoje, né? Foi um massacre muito grande, né? E aí, na época, eu pensei, claro, a gente estuda a história das pandemias e as doenças e as enfermidades, mas eu acho que eu preciso dar mais ênfase, já que é um tema da saúde, que as epidemias de extermínio, mais do que a violência concreta, foi um tipo de violência, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa puxar a sardinha para entender qual é essa dinâmica do Brasil, né? E agora a Raquel falando sobre essas lutas lá, e me lembrei do nosso último encontro e o Círculo de Cultura, por conta do encontro que nós fizemos, o encontro de povos indígenas que a gente faz junto, né?
a cada ano, e esse ano a gente não fez, né, Babi? E aí, eu me lembro que no Círculo de Cultura, eu fazendo a reserva da sala, né, na sala lá na pós-graduação, e a coordenadora da pós e tal, não, a gente vai estar discutindo sobre os conhecimentos tradicionais de saúde, vamos convidar algumas referências de algumas etnias, alguns povos indígenas aqui do Ceará, e ela disse, vai ser assim, vai ter aqui aquele povo indígena? Sabe? Ela falou com um espanto. E aí nessa hora foi que eu me toquei, né, dessa coisa do exótico que a Raquel estava falando, e dessa missão nossa de naturalizar, incluir e também desmistificar os povos indígenas, né? Quando eu faço as minhas visitas de campo, os meus alunos, a primeira reação de um aluno que começa a visitar é exatamente a mesma. Nossa, professora, eles parecem tão iguais a todos nós, né? Eu digo, mas né? Ser humano é igual a todos nós, né? Você imaginava que a gente ia encontrar o povo vestido de pena, de palha, né? No cotidiano delas, né? Então, a gente tem que, inclusive para saber as nuances do papel de algumas lideranças, os jogos de sobrevivência, da convivência que a gente faz essa inserção, enfim, naturalizar e desmistificar para incluir, para considerar também como uma estrutura social que tem seu conhecimento, que a gente precisa ajudar a preservar, como você mesmo falou, nossa biblioteca está indo embora, né? Hoje a gente estuda também no saúde tradicional, medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos, porque estava tudo escrito. Então, o que tem de tradição oral, gente, a gente está perdendo muito, e é um conhecimento profundo, e que vem gente de outros lugares, de outros países, patentear ervas e plantas e métodos de extração dos nossos povos tradicionais indígenas que a gente nem valoriza, né? Que a gente nem entende, que a gente nem sabe, enfim. A missão é árdua, assim, e eu acho que recentemente eu estava lendo sobre um material, que eu ainda não tenho conclusões sobre isso, mas um material de plantas, né, que eles estão usando com Covid, e que estão usando de uma forma eficiente, né? Claro que a gente não pode, já que é o tema, a gente não pode nunca vender, né, esse peixe como se fosse a salvação de hipótese alguma, não estou falando isso, pelo amor de Deus, e nem é daqui, é da Amazônia, mas, não é da Amazônia não, é do Pantanal, do Pantanal da Amazônia, sim. Mas, de alguma forma, essa busca de sobrevivência, essa busca de fazer alguma coisa, a busca de se manterem vivos, né, que todos nós estamos fazendo, né? E a gente tem que reconhecer esse conhecimento, enfim. No mais, que eu gostaria de agradecer muito e espero que a gente se reencontre sempre. É sempre muito bom estar com vocês, né? E olhando agora a minha imagem aqui com cara de dona de casa mesmo, porque enquanto fazendo 1000 coisas, multifunção, cuidando da família, enfim, é o que temos para hoje. Legal, querida. E eu te aguardo, tua Raquel e Jeová, na reunião lá da agenda, tá? Essa agenda é importante para a gente ocupar espaço político, né? Beijo, Luciana. Beijo, Kel. Pautar, né, nessa agenda, que não é só uma agenda de papel, mas na agenda política do nosso sindicato, para que nós, das nossas universidades, aqui no Ceará, federais, né, ao menos, a gente poder pautar exatamente internamente a luta por inclusão das questões dos povos, sabe, dos conhecimentos indígenas dentro das nossas universidades, tá? Conto contigo também para a gente fazer isso, tá bom? Minha gente, tem mais alguém querendo falar aí? Nós estamos aproximando de 21h30, a gente estabelece geralmente o horário de 21h30 para encerrar esse momento, tá? Se alguém ainda quer falar alguma coisa, perguntar, né?
Professor senhor, Babi, Roberto. boa noite, professor Babi. Primeiro, agradecer pela presença do senhor, foi muito boa. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a relevância desses saberes, dos saberes dos povos indígenas e também dos saberes populares, e como é que eles, como é essa luta deles para manter esses saberes diante do saber científico que a gente sempre tenta impor. Fernando, tu encerrou a pergunta ou foi que falhou aí a internet? Tu quer saber a relevância dos saberes indígenas? Não, Tá. E como é que é, estão como, fazendo para. como é que se dá a resistência deles em manter esses saberes diante da imposição dos saberes científicos que o restante da sociedade sempre tenta impor. Roberto, eu vou te falar do que eu tenho vivenciado, inclusive com algumas figuras dessas que estão aqui, né? Alguns colegas, né, da academia que aqui estão presentes nessa sala hoje, né? Alguns que já falaram, inclusive, e outros que nem falaram ainda, né? Estão por aqui, né? Eu acho que esses povos indígenas, eu vou falar o caso da gente da UFC, para não ir muito longe, né? Você imagina que um curso de nível superior da Universidade Federal do Ceará, que é uma das melhores do país, né, poderia ter no quadro docente, ao menos como docente colaborador, né, uma pessoa que não sabe ler nem escrever, né? E mais ainda, de que esse indígena pudesse ser remunerado, um indígena remunerado com o mesmo valor hora-aula de um doutor, quando ele deu aula nesse curso superior, pois veja bem, isso aconteceu nesses cursos que a gente criou de formação de professores indígenas. O curso de Magistério de Tremembé Superior foi o primeiro deles, da etnia Tremembé de Almofala, Cacique João Venança, Pajé Luiz Caboclo, Zé Biinha, o pai do Getúlio, que era coordenador indígena junto comigo e mais outras pessoas do curso, era uma coordenação ampliada. Tu já imaginou aluno junto com professor, pessoas de outros órgãos, de outras, né, organizações da sociedade comporem uma coordenação ampliada de um curso da UFC, tudo isso assim juridicamente no seu devido lugar, inclusive, né, parecer jurídico do procurador jurídico da universidade mandando pagar, né, ao cacique João Venança tanto, mesmo valor à aula de um doutor, porque reconhece que aquele saber que ele tem numa disciplina como, por exemplo, Saberes Tremembé do Mar, do Céu e da Terra, que era uma das disciplinas desse currículo, né, do curso dos Tremembés, e, né, o saber dele é equivalente ao saber de um doutor, às vezes até mais, né, porque ninguém mais sabe aquilo que ele sabe. Alguns da comunidade sabem, mas nós daqui não sabemos, nem mesmo os pesquisadores. Tem conhecimentos que eles não revelam nem para antropólogos. Ainda hoje eu não conheci um antropólogo que falasse a língua dos Funiô, lá de Águas Belas, no Pernambuco. Pra você ter uma ideia, né? Então, o que eles estão fazendo, vou usar assim uma imagem, é uma espécie assim de antropofagia reversa, né? Aconteceu muito dos brancos, e aí com esses brancos a gente se inclui como academia, a universidade, de chegar lá nessas comunidades e tomarem os seus saberes. Nós, antropólogos, eu não me sinto muito antropólogo, não, mas eu vou fazer de conta que me sinto, tá? Agora, nessa fala. Chegarmos nas comunidades, não é? Fazer aquelas etnografias, anotarmos as coisas e tal, publicarmos os livros com o nosso nome, né? Ganharmos títulos, passarmos em concurso, às vezes ganhar algum dinheiro. E eles, tá? Então, o que eles estão fazendo a partir do momento em que eles vão se articular no movimento indígena? Eles vão ocupar espaços, inclusive dentro da academia. Hoje a gente tem, vou citar só um, poderia falar de mais alguns, não são muitos, mas hoje a gente já tem indígenas que estão ocupando esse espaço da universidade, inclusive na condição de docente. É o caso, por exemplo, do Gerson Baniwa, professor lá da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Durante alguns anos, durante os governos, primeiro e segundo governo Lula, ele estava lá no MEC, era o diretor da Coordenadoria Geral de Educação Escolar Indígena, uma pessoa assim que é uma referência de intelectual. Um Baniwa, né, está sempre em contato com o povo dele, foi secretário, inclusive, de Educação lá em São Gabriel da Cachoeira,
um intelectual e um indígena desse de mão cheia, uma figura. Então, eles estão ocupando esse espaço. É assim que eu vejo que a forma deles defenderem os seus saberes é ocupando, inclusive, essas instituições como a universidade, com outras narrativas, com outros saberes, com uma outra forma de conceber a universidade. Esse curso dos Tremembés, ele é um exemplo de como é que se pode reinventar a universidade pública brasileira. Como é que a gente constrói uma universidade pé no chão, como eles dizem, né? O magistério pé no chão. Nós fizemos isso na prática. Eu digo até para você que não é muito difícil, não. Não é muito difícil. Às vezes o que nos falta, não é a gente se convencer mesmo de que quando a gente está junto, construindo as coisas com as pessoas, nesse caso com os indígenas, as coisas geralmente dão mais certo. Numa escuta sensível, não é? Numa escuta verdadeira, num processo de construção com eles, não é? Então, as coisas aconteceram. Eu esperei muito tempo para publicar alguma coisa. Agora, faz pouco tempo que eu comecei a publicar alguma coisa. Por quê? Porque eu queria primeiro que eles pudessem publicar. Eu queria primeiro que a universidade pudesse ter as vozes deles. Por isso, o meu esforço foi de publicar aquela primeira coleção, não é, com os trabalhos de conclusão de curso, que eram os primeiros trabalhos de conclusão de curso de indígenas na história do Ceará, meu povo. Esperamos mais de 500 anos para ter uma universidade no Ceará, né, em que os índios entrassem pela porta da frente, que pudessem ser escutados, pudessem ser respeitados nos seus saberes, nos seus métodos, nos seus cenários, né? O tempo já chegou aqui, né, já está esgotando, mas essa é uma história que eu me empolgo quando eu falo dela, porque não se trata de um sonho, de utopia, Roberto. Se trata de algo que nós fizemos e que é possível fazer mais no campo do direito, no campo da saúde e em outros campos, tá? Agora, a gente precisa ter essa disposição de se inserir na vida deles, sabe? De pisar, mesmo assim, o chão, não só da aldeia, mas assim, de deixar que essas questões da vida deles entrem na nossa vida. Eu não vou me citar como exemplo, mas eu arranjei um jeito de fazer isso, né? Eu pedi para o cacique Tremembé ser padrinho do meu filho mais velho, que hoje tem 18 anos, e aceitei um convite para ser padrinho de uma neta dele, a Kiara, que hoje tem 16 anos. Então, assim, a minha vida se misturou com a vida deles. Eu não quero dizer para vocês que todo mundo tem que fazer isso, não, do jeito que eu fiz, não. Mas foi o jeito que eu encontrei, não é? De poder trazê-los para tão perto de mim, tão dentro de mim, não é? Para que eu pudesse, né, tentar pensar um pouco diferente do que eu pensava. E olha que eu nasci na região do Acaraú, né? Olha que eu nasci de mãe que me contava as histórias do Tremembé antigo, que falava da memória dos antigos, que ela é da família deles. Mas mesmo assim eu não me sentia, demorei um tempo, sabe, para despertar, para cair a ficha. Demorou um tempo, muito tempo, né? Em suma, e concluindo, eles já estão nesse movimento. Esse movimento não é nós da academia que estamos aqui nessa posição, que vamos lutar para impedir que o conhecimento científico, né, continue colonizando os saberes indígenas. Hoje, eles são os protagonistas dessa história, meu amigo. Não é? Nós precisamos, nesse lugar que a gente está de docente, é facilitar, ter juízo, facilitar o processo, porque senão a gente vai ser engolido pela história. Não existe outra perspectiva para a academia, né? Não existe outra. Ou nós aprendemos efetivamente a dialogar e a respeitar esses povos, ou nós seremos esquecidos, banidos da história. Não é? O que a gente produzir como ciência, né, vai ser literalmente jogado na lata de lixo da história da epistemologia. Tem que ter cuidado com isso. Nós estamos em outro momento, tá? É assim que eu vejo. Meu povo... Obrigado, professor. Foi muito esclarecedor. Eu extrapolei, meu povo. Já estão passando aqui da hora. E aí? Alguém ainda quer falar uma derradeira fala e a gente encerra? Professora Eliane está por aí, minha colega, ainda não falou nada. Adrícia, tem alguém aí? Babi, só vou lhe dar os parabéns, porque eu estou tão cansada que eu passei a tarde numa disciplina com os alunos da pós, eu não estou aguentando nem falar, mas uma dor na coluna horrorosa, eu estou aqui toda forrada de cadeira, não sei do quê. Parabéns, foi excelente, amei. Mas eu estou com você todo dia, né? Então é melhor dar oportunidade para as outras pessoas que não estão sempre. Obrigada. Grato, querida. Abraço aí no Ribamar. Viu?
Eliane Brasileira, estou sentindo que quer falar alguma coisa. Fala logo, antes que a gente termine. A Adrícia também está querendo falar, Adrícia? Professor, não, é porque tem uma pergunta aqui do professor Ronaldo, mas eu não sei se ainda vai dar para responder, que é A gente responde sobre... essa e ouve uma fala da Eliane Tá, Brasileira e encerra, pode ser? tá bom. Babi, como você avalia o processo de evangelização das comunidades indígenas? Isso aí merece uma outra live, viu, Ronaldo? Oh, meu Deus. Eu vou, assim, tentar responder isso em 2 minutos, no máximo, Ronaldo. É assim. Vou falar de hoje só vou levantar a questão, mas não vou poder aprofundar. Hoje, né, a gente está vivendo uma nova cruzada de evangelização, dessa vez, né, por algumas igrejas evangélicas que têm interesses claros em relação à desmobilização do movimento indígena. Porque eu observei isso lá, né, nas comunidades onde eu andei, aqui no Ceará e em outros lugares do Brasil. As 2 primeiras coisas que esses pastores dessas novas igrejas, né, não vou nem dizer o nome delas, fazem quando chegam numa comunidade, eles pedem 2 coisas, principalmente aos que vão se convertendo. Sair do movimento indígena e deixar suas tradições, principalmente as ligadas às danças sagradas, como aqui no caso o torém, o toré, etc, etc, etc. Então, essa nova evangelização é um etnocídio, né? É uma matança cultural. A pandemia, o coronavírus, mata pela questão biológica, e essas religiões matam pela questão cultural. São tão nefastas quanto o coronavírus. Agora, é na dimensão cultural. E o mais, meu amigo, isso dá uma outra live para a gente conversar, tá? Só para não dizer que eu fui embora sem dizer nada, estou muito controlada, né, hoje. Eu vivi isso no Maranhão há 4 anos atrás. Eu fiquei escandalizada. Uma aldeia indígena do lado da rua, Carroçal, e um pastor evangélico começou a criar uma aldeia do outro lado. Montou uma barraquinha para ele, começou a chamar indígenas de outras localidades e dividir aquela aldeia que estava ali do outro lado da rua. Horrível, foi de arrepiar. A gente foi fazer um trabalho de educação lá com esse grupo por uma instituição internacional, entendeu? E aí eles ficaram tudo morrendo de medo, desapareceram, mas a casa estava lá, fechadinha, e os índios contaram bonitinho o que eles estavam fazendo. É terrível isso aí. Boa noite, então. Não estou dando mais. A gente precisa só, como em tudo por tudo, diferenciar o joio do trigo. Olha, justiça seja feita. Uma das maiores e melhores colaboradoras que eu tive, né, lá no momento que a gente estava criando o primeiro curso de nível médio de formação do CIMEBES, que foi o primeiro aqui do Ceará e do Nordeste do Brasil, era uma pessoa ligada a uma igreja evangélica. Eu não vou dizer também o nome para não fazer propaganda, tá? Mas era uma pessoa totalmente diferente à prática. Então, a gente tem que ver que não são todos evangélicos, não são todas as igrejas. Eu falei até de algumas novas igrejas, que elas, inclusive, têm sede fora do Brasil. Esse projeto de evangelização dos indígenas é antigo. Antes, como a gente viu, é da Igreja Católica. Aí, no século XX, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, né, será principalmente implementado por algumas igrejas evangélicas estrangeiras. Por isso que eu digo que isso aí dá uma live. Quem sabe a gente faça uma live futuramente sobre esse assunto com a presença dos indígenas, né, que são os mais, eu acho que, autorizados a falar isso de cátedra, como diz, tá? Meu povo, 21h40. Se tem alguma fala, Eliane Brasileira, tu vai querer falar ou eu posso encerrar aqui? Pode encerrar, Babi. Eu só queria mesmo agradecer o momento, porque você é meu mestre, rapaz. E quando está você e Raquel Coelho juntos assim numa live, eu só quero ouvi-los. Depois da fala da Luciane também. Então, agradecer, né, esse momento, esse encontro aqui, e dizer que é uma honra muito grande ter passado por projetos assim ao seu lado, dentro das comunidades indígenas, onde a gente aprende tanta coisa, né? Que foi ao seu lado que eu comecei a aprender a cantar a música indígena, e depois disso, depois que conheci o canto indígena, meu trabalho com a música tem uma outra característica hoje, já não sei mais cantar como antes, sem trazer toda essa referência dos meus parentes, né, dos nossos
dos nossos povos, enfim, é só agradecer esse momento com todos vocês aqui, e acho mesmo que deve ter outras lives assim, nesse sentido, trazendo os parentes, as parentes, para a gente conversar junto, porque é muito rico tudo isso que a gente está vivendo agora. Muito obrigada.